Olá, vamos dar continuidade então ao que nós estávamos conversando a respeito de Nibiru e toda aquela história que nós estávamos falando nos vídeos anteriores. Nós paramos no vídeo anterior falando sobre a criação do homem, né? E a criação do homem moderno, ali o Homo sapiens. Então, a expulsão, foi falada também da expulsão do Adão e da Eva do Jardim do Éden pelo Enlil, pois ele não concordava que o ser humano estivesse se reproduzindo por conta própria, né? E aí, desses, como a gente bem sabe, está narrado no próprio Velho Testamento, ali no Antigo Testamento, está falando que da linhagem de Adão veio as sementes para o mundo ali, né? Então, Adão teve seus filhos e ali seguiu uma trajetória ali de uma linhagem que se estendeu até os dias de hoje aí, e que está o povo judeu aí, né, nessa jogada, nessa trajetória. Em um determinado momento, existia lá em Marte aquela estação intermediária, né? Não sei se vocês lembram, nos vídeos anteriores eu comentei sobre isso, que tinha lá em Marte essa estação intermediária no Lamu, como eles falavam, e que servia para receber o ouro vindo da Terra, parava em Marte, e de Marte eles mandavam para Nibiru, pois a órbita de Nibiru, dependendo do local que ela estava, não permitia que estes seres conseguissem ir de Marte para lá. Então eles guardavam ali em Marte todo esse ouro para quando chegasse a hora de mandar, o ouro já estava lá estocado. E quem fazia isso, quem trabalhava lá, eram os Igigi. Era uma casta, como por assim dizer, de seres de Nibiru, porém trabalhadores, meros mortais. Eram a sociedade ali, nós lá de Nibiru. E eles eram chefiados pelo filho de Enki, um cara chamado Marduk. Só que aqui na Terra já estavam acontecendo fatos bem intrigantes. O que se sucede? Os seres nibiruanos que aqui estavam vendo, e isso está narrado no Antigo Testamento, que as filhas dos homens eram belas e estes estavam as exigindo para si. Isto caiu em determinado momento nos ouvidos dos Igigi lá de Marte. E eles vieram para cá para tomar as esposas, para tomar esposas. E desta união surgiram os famosos gigantes, os semideuses, como eles falavam. Porque o seguinte, para nós meros mortais aqui terráqueos, Homo sapiens, estes nibiruanos, principalmente esta alta hierarquia, que eram Enlil, Enki, seus familiares ali, eles eram tidos como os deuses do Olimpo, como falavam. Então, estes seres tomaram esposas. Okay? Marduk, quando veio de Marte para cá, casou-se com uma fêmea terráquea e teve progenitores ali, teve filhos. Então começou a ocorrer este tipo de problema sério, que Enlil não estava gostando de nada. Enlil era o irmão de Enki, como já falei, que era o chefe da missão Terra. E isso passou a se ocorrer com uma certa frequência. E os seres oriundos desta união entre deuses
e homens eram os famosos titãs. Estes seres eram muito doidos ali, porque o seguinte, eles estavam já com uma certa quantidade destes seres, e estes seres simplesmente eram terráqueos, porém muito anormais. Uns detinham de grande força, outros detinham... Está narrado, vocês conhecem, já virou filme e tal. Estes seres, esses semideuses aí, tinham capacidades muito a mais do que os seres humanos normais. E ao invés de ficar lá cuidando da trajetória e dos rumos que o nosso planeta seguiria, como os Anunnakis normais, pois era isso que eles faziam, controlavam o rumo das coisas, eram os chefes das missões, estes outros seres faziam como os seres humanos. Viviam normalmente, comiam, bebiam, pegavam as mulheres uns dos outros, faziam aquela monte de barbaridade que o ser humano faz, só que eles não tinham fim, eles viviam muito mais, não tinha quem controlasse esses caras, entendeu? E esses caras faziam um verdadeiro pandemônio aí, né? Faziam um pombal, tocavam o terror onde queria e não dava nada, entendeu? Era como se fosse o Brasil da época. Todo mundo fazia a anarquia que queria e não acontecia nada. A lei, no caso aqui, a lei não dá bola para esse tipo de pessoa. Porém lá, dava-se bola, mas não tinha quem cumprisse a lei. Os caras realmente podiam fazer o que queriam. Então, num determinado momento, eles previram, pois eles já sabiam de toda essa trajetória, eles sabiam que Nibiru logo passaria próximo da Terra de novo. E Enki e Enlil, numa reunião que fizeram lá, Enlil colocou a seguinte colocação, Nibiru vai passar, a Terra vai ferrar geral, porque cada vez que ele passa ocorre mutações aí gigantescas nas placas tectônicas, os polos trocam de inversão de polos, ocorre um monte de barbaridade que ferra tudo, ferra a plantação, ferra ali, uma das passagens disso daí foi há não sei quanto tempo também, a gente está escrito na Atlântida, o afundamento da Atlântida, e esta próxima passagem do Nibiru estava para acontecer meio que logo, e Enlil simplesmente falou, olha, vamos tirar o nosso time de campo, vamos pegar as nossas naves aí, vamos tirar as nossas famílias daqui, vamos ficar vendo tudo de órbita ali, meio de fora. E a galera lá embaixo, lá os terráqueos e os titãs que se ferrem. Isso é uma ordem, tem que ser assim para ser extinto essa galera, senão esses titãs não vão perecer, eles vão ficar aí, a sua linhagem vai ser terrivelmente catastrófica para o planeta Terra. Depois que a poeira baixar, a gente vai, pega tudo e começamos tudo de novo do jeito certo, sem ser humano, sem nada. Vai estar todo mundo morto, todo mundo ferrado. Beleza. Todo mundo jurou ali que não faria nada, só que o seguinte, o Enki tinha grande apreço pela família de Adão, os descendentes de Adão, pois ele tinha criado, Enki e a sua família que tinham criado eles, Enki, Nimar, filho de Nimar, chamado Ningicida, toda aquela turma dele ali, a sua família, a sua linhagem de Enki, ali, todos eles eram muito sensibilizados com a espécie humana ali, os descendentes de Adão e Eva. Então resolveram ali, traçaram um plano de conseguir salvá-lo, que é o que veio a ser a história, que para nós ficou conhecida como a história de Noé. Pois eles já sabiam, eles eram os Anunnakis já sabiam que, através dos seus estudos, que nesta passagem de Nibiru, a Terra iria ocorrer um grande dilúvio, uma grande inundação de proporções aí catastróficas que levariam todos os seres humanos e terrestres à morte. Então, foi que eles tiveram a ideia de salvar a família de Noé. E não houve só a família de Noé que a gente conhece. O Noé bíblico, Noé não é o nome do cara. Noé
era como os Anunnaki, no caso a turma do Enki, que resolveu ajudar para salvar alguns, os chamavam, eles chamavam os Noa, eram aqueles escolhidos de determinados lugares para juntar a sua família, levar para uma arca que eles mesmos construiriam e salvar o maior número de espécies de animais que podiam, sempre em casais, para que depois o mundo tivesse uma continuidade. Então, essa história de Noé que a gente ficou conhecendo aí, ela conta de um Noé apenas, mas foram vários. Tanto que depois que a água baixou, que o Noé principal da história que a gente conhece, lá no Monte Ararat, na Turquia, acabou abortando o seu navio ali, a sua arca, os Anunnaki, depois de um certo tempo, voltaram e viram que o ser humano, existiam pequenas colônias de seres humanos em muitos lugares na Terra. Inclusive aqui nas Américas, na África, nos mais europeus ali, nos Cáucaso e em muitas outras áreas do planeta onde existiam habitantes terrestres antes do dilúvio, também existiram, continuaram. Claro que só o restante morreu tudo, porém essas famílias que foram salvas, os Noés, eles prosseguiram na Terra com a sua linhagem. E da linhagem de Noé, seguiu novamente toda uma linhagem adâmica lá no Oriente Médio, novamente para seguir com a história que a gente conhece do Velho Testamento ali. Dos seus filhos, Sem, Cã e Jafé, cada um teve as suas aventuras, que geraram filhos e ali foram povoando novamente. Porém, em outros lugares, conta-se as histórias de uma forma diferente, né? Que outros Noés também estavam nos outros lugares e seguiram com essas histórias, né? Seguiram com essas linhagens por aí afora. Tudo isso que eu estou falando aqui, a gente conhece por mitologia. Essa conversa aí de mitologia é uma grande falácia criada no mundo de hoje para que a gente não busque e não compreenda essas histórias. Porém, muita coisa tem de realidade nisso daí, ok?